Inicialmente, temos que reforçar que a pesquisa científica é um procedimento sistemático para descobrir e interpretar fatos ou fenômenos que estão inseridos em uma determinada realidade com o objetivo de resolver o problema, que é a pergunta da pesquisa. Nesse momento, descobrir e interpretar os fatos é extremamente importante e está relacionada à etapa de coleta de dados. Essas informações ou dados que são coletados são fundamentais para chegar à solução do problema estabelecido. E, para analisar esses dados, é importante o conceito de variável. As variáveis correspondem a características ou informações de interesse que são medidas em cada um dos elementos que compõem uma amostra ou uma população da pesquisa. Todos os participantes ou todas as amostras têm a sua variável, a informação da sua variável medida. Por exemplo, sobre casamento. Imaginemos que nós possamos perguntar qual é o estado civil de uma pessoa, se ela é casada ou casado, sim ou não. Como ela classificaria o casamento dela entre muito feliz, feliz, indeterminado, infeliz ou muito infeliz? Qual é o peso que ela tinha em quilos quando casou? Ou a idade em que casou? São todas perguntas que cada um dos elementos daquela amostra responderá relacionadas ao mesmo assunto, casamento. Então, numa situação hipotética, temos aqui uma pessoa que respondeu como casado, classificou o casamento como muito feliz, disse que ao casar tinha 62 quilos e casou aos 29 anos. Essas respostas seriam, então, coletadas com cada um dos elementos daquela amostra. Vemos, então, que para diferentes informações há diferentes tipos de resposta. E como a resposta é dada, isso determina o tipo de variável. Por exemplo, as variáveis podem ser qualitativas quando expressam atributos, características nominais de uma população. Por exemplo, quando eu pergunto o estado civil, em que a pessoa pode dizer que é solteiro, casado, viúvo, divorciado, há diferentes tipos de respostas que não são numéricas, mas que qualificam a pessoa e que não guardam nenhum tipo de ordem entre si. Da mesma forma, se eu pergunto simplesmente se a pessoa é casado e ela tem a opção de responder sim ou não. Uma outra tipo de variável são as variáveis qualitativas ordinais, que guardam entre si uma ordenação, uma hierarquia. Isso se aplica, por exemplo, àquela variável classificação do casamento, em que a pessoa poderia classificar como feliz, muito feliz, indeterminado, infeliz ou muito infeliz. Então, há uma gradação entre as respostas obtidas. Por outro lado, temos as variáveis quantitativas, avaliadas em quantidade, de forma numérica. Quando nós perguntamos, por exemplo, a idade com que se casou, essa resposta compreende números para sua resposta, ou seja, uma quantidade enumerável em números inteiros positivos. Nesse caso, eu tenho uma variável quantitativa e discreta. Quando eu pergunto qual é o peso que aquela pessoa se casou, há uma infinidade de opções e eu poderia responder com números inteiros e números fracionados. Temos aí, então, uma variável contínua. Seguindo